fracasso ao sucesso. Joivale foi obrigada a doar sua primeira produção de couve-flor porque não conseguiu comercializá-la. Hoje, ele é proprietário da Fazenda Malunga, uma das maiores do Brasil na agricultura orgânica. O engenheiro florestal teve o apoio de um japonês para encontrar o caminho correto. Caminho este que o transformou em referência nacional em supermercados, feiras e consumidores fervorosos por este tipo de alimento. No episódio, o professor da agroecologia, a narração é do gerente de agronegócio do Sebrae, Juarez de Paula. Não saia daí, o Criadores começa depois do intervalo. Estamos apresentando Criadores. Voltamos a apresentar Criadores. Por volta de 82, 83, então nós tivemos a primeira oportunidade de trabalhar com produção de alimentos. E começamos a trabalhar convencionalmente. Na época o que existia era o pacote tecnológico. E quanto mais você usasse aqueles produtos, os venenos, os agrotóxicos, mais moderno você era. Então nós começamos produzindo verduras, especificamente couve-flor. Colocamos num caminhão, fomos para o Ceasa. E 6 horas começamos a vender, não vendeu nada. 6h30 não tinha vendido nada, 7 horas nada. Resumindo, 9 horas da manhã tinha acabado a freguesia toda e a gente estava com o caminhão intacto. E aí estava passando aquelas pessoas, aquelas mulheres que ficam ali com sacola pedindo algumas coisas que sobram. Um grupo passou, se aproximou da gente, eu chamei o grupo e falei, vem cá, couve-flor é de graça, pode pegar. Ela olhou para cima do caminhão e falou assim, couve-flor não, hoje tem demais, não queremos não. Quer dizer, nem de graça eu consegui trabalhar. Eu cheguei a desistir, eu cheguei a parar. Naquela época, orgânico era bicho grilo, era aquele que era alternativo, era hippie, era uma pessoa que vivia uma filosofia de vida diferente do que o sistema colocava. Em 82 eu entrei na agricultura convencional porque não tinha outro caminho, era o caminho que existia pra gente, inclusive nas universidades era ensinado isso. Ao terminar a faculdade, ele já se preocupava com o uso de agroquímicos, sobretudo os venenos na agricultura e os riscos que isso oferecia à saúde, não só dos consumidores, mas também dos produtores que tinham que manipular aquelas substâncias e nem sempre tinham informação suficiente para fazê-lo da forma adequada. E à época, eu estava na universidade e tinha um grupo de estudantes que falava da tal da agricultura alternativa. Você fica procurando alguma coisa para achar um caminho, né? Fala, não, eu gosto disso, eu quero fazer isso. E eu fui, então, participar daquelas reuniões, daqueles grupos de estudantes daquela época, 16 alunos e 3 professores, sobre a tal da agricultura alternativa. Mas eu não sentia firmeza à época, porque não tinha tecnologia e eu não via ninguém vivendo daquilo. E eu queria ser produtor profissional, viver da atividade, né? E eu era muito pragmático. Eu falei, olha, tudo bem, é muito bonito, muito bacana, mas se não der dinheiro para eu sobreviver e ter qualidade de vida, eu não quero fazer. O Jorge já trabalhava com agricultura orgânica desde o tempo de faculdade, com 19, 20 anos. A gente se conheceu, o Jorge já tinha 28 anos. Trabalhando na fazenda junto com o Suzuki, foi que ele aprendeu na prática, né, como fazer a preparação dos compostos, como combinar as diferentes culturas num tipo de rotação de culturas que é muito importante para fixar determinados nutrientes no solo. Ele aprendeu a fazer os combates de pragas usando as caudas naturais, como nós chamamos. Eu não conhecia o Suzuki, ele disse que era um produtor, que ele à época procurando alguém que pudesse orientá-lo, ele achou esse produtor, pediu para fazer um estágio na fazenda dele e o produtor o recebeu muito bem.
e o Joey aprendeu muito lá. Foi difícil encontrar uma experiência que fosse exitosa no nível que eu queria ver, mas nós encontramos, e foi em São Paulo, né, na propriedade de um japonês chamado Yoshida Suzuki. E esse japonês, à época, viu aquele grupo de meninos lá interessado e já mandou o gerente dele depois para nos ajudar numa experiência aqui em Brasília. Não deu para fazer na fazenda da universidade, porque era uma coisa muito burocrática. E como eu estava com a minha terra parada lá, que eu tinha plantado e tinha quebrado, né, eu falei, não, então vamos fazer aqui. A partir daí, a gente começou a perceber, inclusive os estudantes, estudando de agronomia, de engenharia florestal, de biologia, começou a ver, poxa, funciona. Se a gente der comida para a planta, se a gente tiver um ambiente bom, ela produz e produz bonita. Isso foi a primeira choque que nós tivemos. Bom, a agricultura alternativa funciona. Não precisa dos venenos, produz. Mas então abrimos a primeira feira, que funcionou na universidade. Mas aí produziu um pouco mais do que a gente estava fazendo, a gente sentiu a necessidade, abrimos a segunda feira, criamos a Associação de Agricultura Ecológica do Distrito Federal de 86 a 87. Foi a fundação da associação. E nós passamos a vender então nas quadras. E o japonês mandou o Vitório de novo para ajudar a gente, porque já tinha crescido um pouquinho e tal. E eu não entendia por que aquele japonês estava mandando aquele negócio para a gente. Pô, ele pagando, o camarada vinha, deixava de trabalhar lá, nos ajudava e depois voltava e ele não queria nada, porque a gente sempre pensa que as pessoas querem alguma coisa, né? Essa foi uma grande lição e foi a primeira grande lição que eu tive na vida. Quer dizer, esse japonês mandou, porque ele já tinha sido trabalhador nessa área de agrotóxico, então ele falou, olha, eu acho que eu já matei muita gente, eu estou agora fazendo e dando em troca o que a sociedade, o que a natureza já me proporcionou. Eu tive muita restrição quando já falava em agricultura orgânica, por uma questão de que eu estava me formando numa agricultura convencional, tinha uma loja junto com a minha irmã, uma agropecuária, e a gente realmente questionava bastante a parte técnica com ele. Eu e minha irmã, a gente vendia agrotóxico. Eu acho que o que faz essa conversão, essa mudança, né, realmente você vê os benefícios da agricultura orgânica, você vê a aceitação, né, a clientela, as visitas que a gente recebia das pessoas, o valor que se dá do cliente ao nosso produto ajuda muito a gente a entender a importância do trabalho que a gente estava fazendo. Em 92, eu fiquei muito decepcionado com a política agrícola do país, né? E eu falei, olha, não dá. Então eu arrendei por um período com meus amigos meus que trabalhavam com agricultura orgânica a minha terra e fui embora do país. Passei um tempo na Austrália, mas para ser produtor lá, olha só que coisa. Fui para a Austrália para andar a Austrália toda e ser produtor e visitar a experiência de agricultura orgânica. E lá eu visitei muito a questão da agricultura biodinâmica, porque lá é muito forte isso. Lá também foi importante porque eu vi grandes propriedades, vi grandes produções de alimento biodinâmico sendo feito. E eles já passam para um outro estágio, né? Desenvolvido pela antroposofia, todo aquele processo dos chifres, dos preparados, que tem um processo científico, mas que te leva a um outro estágio de relacionamento com a natureza, fases da lua e etc., que tem um cunho e fundo científico, mas que para mim carece ainda, no Brasil, vamos dizer assim, de uma base mais científica. Eu ainda tenho esse ranço da base científica, né? Eu quero provar as coisas, eu quero entender como elas funcionam. E no processo da agricultura orgânica nós estamos fazendo isso. Olha, funciona aqui porque tem todo um conhecimento agronômico já estudado que está nas prateleiras. E esse conhecimento é típico do homem, do ser humano, né? A gente quer saber das coisas, quer saber como funciona. O Joey sempre se preocupou de tirar os pequenos produtores de orgânicos do isolamento. Então, desde cedo, ele sempre tentou trabalhar dentro dessa perspectiva cooperativista,
Existe aqui em Brasília um mercado de produtos orgânicos na Ceasa. Esse mercado é um mercado em regime de cooperativa, ou seja, uma área, um galpão, onde todos os produtores de orgânicos podem levar os seus produtos. Essa área, esse galpão, ela é administrada coletivamente pela própria associação dos produtores. E essa associação depois evoluiu e se transformou no sindicato, o Sindiorgânicos, que é o Sindicato de Produtores de Orgânicos aqui no Distrito Federal, também que cada vez tem crescido mais, hoje tem em torno de 150 a 200 produtores filiados.